Louvado seja o Senhor nosso Deus, por mais um dia que Ele nos deu, por essa tarde abençoada que se inicia, né? Esse é o nosso culto online do meio-dia em nome de Jesus Cristo, aonde nós nos reunimos na presença do nosso Deus para clamar em favor da sua vida, para ensinar um pouquinho mais, aprendemos na verdade um pouquinho mais a respeito da palavra do nosso Deus, e em nome de Jesus Cristo, Deus tem bênçãos para realizar na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Portanto, eu já lhe peço para você ir deixando aí os seus pedidos de oração nos comentários em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho mais nós vamos estar orando, apresentando a Deus, pedindo uma bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo. E eu tenho a certeza que Deus tem bênçãos para derramar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu convido você, então, a estar aí ligado com a gente nessa programação, separar alguns minutinhos aí do seu dia para você buscar a presença do nosso Deus em nome de Jesus. Não esquece também, como eu sempre peço, deixa aí o seu like, compartilhe essa parte, eu creio que é a mais importante, você compartilhar essa publicação para assim nós levarmos a palavra, alcançarmos mais pessoas em nome de Jesus Cristo. Na sexta-feira nós estamos num estudo aqui da palavra de Deus, na verdade uma série de mensagens falando a respeito de coisas que destroem o nosso reino. Daqui a pouquinho eu quero entrar nesse assunto, fazendo um breve estudo a respeito da vida de Saul. Saul foi alguém que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Saul foi alguém que começou muito bem, mas que acabou muito mal. Por quê? Porque ao longo do seu caminho ali, do seu reinado, ele foi cometendo certos erros, e a gente está vendo isso na palavra de Deus. Ele foi cometendo certos erros, então, que foram coisas que vieram a destruir o seu reino, então. E hoje nós vamos aqui para primeiro livro de Samuel, capítulo 28, já peço até que você deixe aberto aí, se você está com a sua Bíblia, se você não está com a Bíblia, pega ela aí na sua mão, deixa ela preparada. Se você quer apresentar algo a Deus, uma peça de roupa, uma fotografia, um copo com água, pega aí, deixa eu abençoar, depois você vai beber dessa água, Deus vai operar um milagre, vai dar para algum familiar seu beber. Pastor, tô com uma alergia no meu braço, não passa, joga ali, Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus Cristo, eu creio. Quer apresentar algo a Deus, pega também, como eu disse, né, se é possível, aí deixa a Bíblia também aberta. Eu quero fazer uma breve oração por você e eu volto já trazendo em nome do Senhor Jesus Cristo essa palavra. Se for possível, então, você fechar os olhos, faça isso em nome de Jesus, deixa eu orar contigo. Pai, em nome de Jesus, na tua presença, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesta hora. Pai, viemos agora com o nosso coração aberto diante de Ti, pois queremos ouvir a Tua voz, pois queremos aprender do Senhor, meu Deus, nesta tarde que o Senhor preparou para nós. Meu Deus, nós em nome de Jesus Cristo, levantamos a nossa voz para repreender, Pai, todo o espírito das trevas, toda obra de Satanás, repreender, meu Deus, como a Tua palavra diz, a mortandade que assola ao meio-dia, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. E assim, Pai, eu oro abençoando cada uma destas vidas em o nome do Senhor Jesus. E lhe peço, Pai, prepara o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Torne essa palavra viva em nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. E glórias ao nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Então vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 28, nós vamos começar no versículo 3. O pano de fundo eu já lhe dei há pouco, né? Saul era alguém que tinha tudo para dar certo, acabou dando errado. Se você não quer que o seu fim seja assim, então não cometa esses mesmos erros, essas coisas que destroem o nosso reino. E entenda reino como a nossa vida, até onde a nossa influência vai, até onde a nossa vida toca, isso é o nosso reino. E nós precisamos tomar cuidado para não cometer esses erros que podem destruir o casamento, a vida dos filhos, enfim, né, a vida ali de uma maneira geral. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo de número 3.
Acompanha aí comigo, a Bíblia diz assim: Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e adivinhos. Presta atenção que essa informação é importantíssima, tá? Versículo 4. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. Então disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor que é médium. Bom, vamos parar por aqui um pouquinho, vamos entender tudo que a gente leu até há pouco, para a gente ir em frente, né? E assim a gente vai por partes, então. Bom, a Bíblia diz que mais uma guerra se levanta. Agora Samuel, melhor dizendo, já está morto. Aquele que era uma cobertura espiritual na vida do Saul, mesmo Saul desobedecendo, mesmo Saul não cumprindo, mas lá estava Samuel intercedendo. Não só Samuel morreu, mas se você pegar alguns capítulos anteriores, eu iria até falar disso, mas resolvi não entrar nesse assunto hoje. Saul manda matar toda uma cidade de profetas, porque eles haviam ajudado Davi, sem saber ali que Davi fugia de Saul. Justamente porque Saul deu ouvido ao fofoqueiro, deu ouvido a quem não tinha que ouvir. E ele então mata aqueles que poderiam lhe ajudar, que era uma cobertura, como eu dizia, espiritual para ele. E ele então simplesmente mata. E agora ele está numa situação, se levanta uma guerra, mais uma vez, exército de um lado, exército do outro, né? Muito semelhante ao que aconteceu quando Golias ia lá e desafiava, e da mesma forma que naquela ocasião a Bíblia diz que Saul tremeu, estremeceu de medo, novamente Saul está com medo. Interessante, agora ele não tem Davi para livrar ele. Agora ele não tem Samuel para livrá-lo, para puxar a orelha dele. E ele está ali angustiado, com muito medo daquela situação. Então ele vai correr para Deus. Ah, Senhor, me socorre, responde, o que eu tenho que fazer? Me dá uma luz, me dá uma direção, como é que eu posso vencer essa batalha? Só que a Bíblia diz que Deus não responde. Olha que interessante isso aqui. E por que Deus não responde o Saul? Né? Porque tantas vezes Deus quis falar com o Saul e Saul não deu ouvidos à voz de Deus. E olha, eu ouço muitas pessoas falando justamente a respeito disso. Pastor, olha, eu estou orando, Deus não está respondendo. Pois é, mas quantas vezes ele falou com você e você não deu ouvidos? Nós precisamos entender, eu não sei se eu vou conseguir ser claro aqui, espero que sim, mas o nosso ouvido espiritual, a nossa audição espiritual, ela funciona mais ou menos assim. Quando Deus fala algo com a gente e nós obedecemos aquilo que Deus fala, então o nosso ouvido fica mais alinhado com a voz de Deus. O nosso ouvido fica treinado para ouvir a voz de Deus. Agora, todas as vezes que Deus fala, às vezes coisas até que para nós são pequenas, e nós deixamos de ouvir aquilo que Deus fala, então o nosso ouvido vai ficando calejado, vai ficando insensível. E cada vez mais se torna mais difícil nós ouvirmos a voz de Deus. Se alguém pegar um teclado, um violão, um instrumento e der ali uma nota e perguntar para mim, pastor, que nota é essa? Eu vou dizer, não faço a mínima ideia. Por quê? Porque eu nunca treinei o meu ouvido para isso. Agora, quem é músico, a pessoa lá
pã, dá uma nota, a pessoa diz dó sustenido, sol maior, elevado a não sei o que mais e tal. Porque a pessoa treinou o ouvido dela para aquilo. O ouvido dela está afinado para ouvir aquilo ali. O meu não tá, eu nunca exercitei o meu ouvido para isso. Você entende o que eu estou falando? E aí Deus fala uma vez, eu não dou ouvido. Deus fala outra vez, eu não dou ouvido. Deus fala... O meu ouvido, ele não está acostumado, ele não vai saber diferenciar a voz de Deus. Aí eu digo, pastor, mas eu estou orando, Deus não me fala. Olha, falando muitas vezes Deus até tá. Mas a pessoa, tantas vezes que rejeitou a voz de Deus, que já não consegue mais discernir, não consegue mais entender. Olha que coisa séria isso aqui. Então Saul está lá, Deus não responde ele, mas tantas vezes Deus fala com ele e não ouviu. Será que Deus não estava respondendo e ele é que não conseguia ouvir a voz de Deus? Afinal de contas, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas. Quem que é as ovelhas? Aquele que obedece. Agora, se nós não obedecemos, logo não somos ovelhas, logo não vamos reconhecer a voz do bom pastor. Olha que coisa séria isso aqui. E aí ele ali desespera, não, mas Deus tem que falar comigo, Deus tem que falar comigo. E aí ele cai num erro, em coisas que destroem o reino. Aí ele vê que Deus não responde, eu fico imaginando assim, mais ou menos assim, já que Deus não fala comigo, então Deus vai ver só, agora eu vou consultar a feiticeira, como se Deus fosse lá no céu colocar a mão na boca e dizer, ai, não faça isso, Saul. Tem gente que vai agindo com uma infantilidade tamanha, né? E a pessoa acha que Deus lá no céu vai colocar a mão na cabeça e agora, o fulano fez isso. Né? E aí ele vai consultar uma feiticeira. Interessante que ele chega para os servos e diz assim, olha, onde tem uma feiticeira aí que eu quero consultar ela? Na hora, o servo não disse assim, espera aí que eu vou procurar saber. Não, a gente vai atrás, aí a gente... Não, na hora diz, eu conheço uma que é boa, hein? Olha que coisa triste. Eu sei uma lá que fica lá em tal lugar, aquela lá é boa, posso indicar para o senhor. Olha que triste a situação. Porque a Bíblia começa lá no versículo 3, onde a gente tinha dado início, dizendo que Saul havia desterrado os médios e encantadores. Lembra que eu falava, né, que Saul começou muito bem, Saul começou fazendo a vontade de Deus, começou ali a todo vapor, temendo a Deus. E por esse temor a Deus, ele tira da terra de Israel todos os médiuns, todos os encantadores. Por quê? Porque Deus condenava aquilo e porque Saul também condenava aquilo. Mas chega um determinado momento da sua vida, e é sobre isso que eu quero abordar hoje, algo que destrói nosso reino, é quando nós deixamos de condenar algo que um dia nós já condenamos. E entenda bem, eu não estou falando aqui, né, de uma doutrina que você criou, né, que tem gente que é assim, se converte, não tem muito conhecimento da palavra e começa a condenar coisas que Deus não condena. Aí depois a pessoa começa a crescer no entendimento, ela vê que ela estava errada de pensar daquela maneira, então ela deixa de condenar aquilo. Não, eu estou falando de coisas que Deus condena e por conseguinte você também condenava, mas em algum momento da caminhada Deus continua condenando, porque Deus não muda, mas você deixou de condenar aquilo. Coisas que você considerava pecado, mas que no meio do caminho, por algum motivo, você deixou de considerar aquilo pecado. Isso destrói reino. Isso destrói família. Isso destrói casamentos, destrói filhos. Isso destrói o reino de uma maneira geral. Nós precisamos entender essa verdade. Saul um dia condenou os feiticeiros, os médicos. Não quero esse pessoal na minha terra, some com esse pessoal daqui, dá um fim nesse pessoal, que isso aí não é coisa de Deus, não. Mas os dias vão passando e ele vai se afastando de Deus. E aquilo que ele condenava, agora ele já não condena mais. Eu sempre falo, talvez não me tome como antiquado, mas eu sempre falo dessa questão da pessoa viver assistindo novela,
Até certos filmes, né? Mas a maior podridão mesmo está na novela, né? Aí alguns até dizem, não, pastor, uma novela que eu tô assistindo é de crente. A única coisa de crente que tem na novela é o personagem, que usa o nome bíblico, porque a safadeza é a mesma de qualquer outra novela. Aí a pessoa tá viciada na novela, né? Ela não quer largar a novela, então ela passa para a novela de crente. Mesma desgraça, essa que é a verdade. E aí a pessoa tá ali, ela sempre condenou adultério. Não, tá amarrado, adultério é do diabo, adultério é pecado. Aí ela começa a assistir, e aí toda a história envolve a pessoa, que a fulaninha é uma pessoa tão boa, mas ela casou errado, tadinha, e ela sofre tanto, ela é tão humilhada. Aí daqui a pouco ela conhece o fulano de tal, né? E assim, aí começa com algo tão puro, tão lindo, ela vai se envolvendo, e aí mostra como o marido dela é mau, é terrível, né? E como o outro é tão educado, tão carinhoso e tal. E daqui a pouco a pessoa tá em casa, crente, tá em casa torcendo pelo adultério. Tá em casa torcendo ali pelo erro. Você entende o que eu estou falando? Eu creio que você sabe do que eu estou falando. Antes, se alguém perguntasse, fulano, o que é adultério? Não, adultério é pecado, adultério está errado, Deus condena. Quem adultera vai para o inferno. Mas vai passando os dias, a pessoa diz, não, adultério é errado, né? Mas, veja bem, tem casos, né? Tem situações, pronto, já começou a deixar de condenar o que Deus condena. E que quem sabe um dia você já condenou, mas que agora deixou de condenar. Isso destruiu Saul. Isso acabou, foi uma das últimas paz de terra sobre o reinado de Saul. Foi justamente isso. Aí o que acontece? Vamos ver mais? Vamos continuar lá? Versículo 8. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse, peço que você adivinhe para mim pela necromancia, né? É a consulta aos mortos. Tem outra tradução que diz pelo espírito da feitiçaria. Ele sabe exatamente o que está acontecendo ali. Ele não está sendo enganado, ele sabe o que é que ele está fazendo ali. Que ele está consultando os mortos, que é o espírito da feiticeira, que é um espírito, que é um demônio, que é uma ação do diabo. Ele sabe. Olha só, vamos ver mais. E me faça subir aquele que eu te disser. Mas a mulher respondeu, você sabe muito bem que Saul fez. Eliminou da terra os médios e adivinhos. Então, por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Ela está dizendo, não, mas você não sabe, Saul condenou, Saul eliminou os feiticeiros da terra. E ela não fazia ideia que estava falando com Saul. Bom, há pouco eu falei, né, de novela, é bem, né, eu acho que exatamente ali uma cena de novela está acontecendo ali, uma cena de filme. Esses filmes aí de época, é isso aqui que está acontecendo. Ela está falando com Saul e não sabe. Não, Saul condena isso aí. Pois é, um dia ele condenou. Um dia ele achou isso errado. Mas agora ele já está achando bom. Já está achando que não tem problema. Será que certos pecados, para você, não deixou de ser pecado? Não, pastor, falar mal dos outros, assim, todo mundo fala, né, pastor? Então acho que nem pecado assim já não é mais, né? E assim vai, tantas outras coisas que, quem sabe, para você deixou de ser pecado. Para Deus continua sendo. Na palavra, continua sendo. Mas quem sabe você deixou de condenar aquilo. E essas coisas, elas destroem o reino. Elas destroem a vida. Como aconteceu com Saul. Vamos ver mais, para a gente fechar aqui. Diz assim, então Saul lhe jurou pelo Senhor, olha que bagunça isso aqui, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá
Por isso, então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. E ele perguntou: como é a sua figura? E ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel e se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse: é que estou muito angustiado porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei, para que você me revele o que devo fazer. Olha que bagunça geral isso aqui, né? Ele está lá consultando a feiticeira, mas dizendo: eu te juro pelo nome do Senhor que nenhum mal vai lhe acontecer. E eu acho interessante esse relato aqui, que mostra bem como é que trabalha, né? Como é que o demônio trabalha. Esse pessoal também que trabalha com feitiçaria, né? Ela diz assim: olha, eu tô vendo aqui um ancião, eu tô vendo aqui um homem enrolado numa capa. Bom, ele já diz que era para subir Saul. Ela sabia que Saul era um ancião. Samuel, melhor dizendo, era um ancião. Aí ela fala isso e a Bíblia diz que é o Saul que conclui. É o Saul que diz: só pode ser Samuel. É assim que o espírito do engano age. É assim que a feitiçaria age. A pessoa vai lá e diz assim: olha, eu tô vendo aqui nas cartas, eu tô vendo aqui nisso, naquele outro, olha que você, que vai aparecer alguém especial na sua vida. Aí a pessoa já fica assim: vai aparecer alguém, vai aparecer alguém. Você está entendendo? E a pessoa enfia na cabeça que alguém que apareceu na sua vida, não, foi aquilo que alguém respondeu. Às vezes, não quero causar problema não, mas às vezes até certas profetadas que tem por aí, né? Eu creio nas profecias, mas tem alguns aí que, né, que tem alguma coisa errada. A pessoa diz assim: não, porque vai acontecer uma desgraça na tua vida. Mas claro, mas vai acontecer mesmo. Uma hora ou outra, alguma coisa de errado vai acontecer na nossa vida, mas aí a pessoa fica com aquilo na cabeça. Aí fura o pneu. Foi aquilo que o profeta falou, aí ó, o pneu furou. Então nós precisamos ter um pouquinho mais de juízo em nome de Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção, não quero entrar muito a fundo nesse assunto, mas eu quero chamar a atenção é que Saul se prostra ali diante daquele espírito que sabemos que não é Saul, que não é Samuel, eu confundo, os nomes são parecidos, né? Mas que não é Samuel, porque a Bíblia diz que os mortos nada sabem, a Bíblia diz que havia um abismo lá, o pai Abraão fala pro rico, né? Na passagem lá do rico e do Lázaro, havia ali um distanciamento, um abismo, que um não podia passar para cá, nem o outro para lá, que o Lázaro não podia voltar lá para anunciar aos familiares. Então isso aqui é conversa de demônio, né? Mas você perceba que Saul vai e se prostra diante daquele espírito que se diz Samuel. Agora, engraçado, durante a vida ele não fez isso. Durante a vida ele rasga a veste de Saul, de Samuel. Ele fica porfiando, ele não aceita o que Samuel está falando. Agora ele está dizendo, depois de morto, ele está dizendo: olha, diga para mim, me fala o que eu tenho que fazer, mas em vida ele falou o que ele tem que fazer, ele não fez. Você está entendendo o tamanho do absurdo da coisa? E nós precisamos entender que isso são coisas que vão destruindo o nosso reino. E aquele espírito ali, né, se fazendo passar por Samuel, diz: ih, rapaz, você está perdido, ó, esquece que você não vai vencer essa guerra. Saul já entra na batalha com medo, já estava com medo, o medo aumenta ainda, consequência disso, realmente perdeu a batalha. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tomar cuidado com essas ciladas do diabo. Que você, em nome de Jesus Cristo, esteja atento aí, de olhos abertos, e não venha
cometeu esses erros que destroem o reino em nome de Jesus Cristo. E que Deus venha te abençoar, que Deus venha sobre a sua vida te dando direção, te dando luz. E eu quero orar por você. E se você tem errado, se conserte, peça perdão a Deus, não insista no erro, não insista naquilo que vai te destruir em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar hoje por você, abençoando a tua vida, pedindo que Deus perdoe os seus pecados, orando para você ser liberto, para você ser curado, ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Vamos orar agora, vamos clamar ao nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Então, pega aí aquilo que você preparou para nós apresentarmos a Deus, um documento, uma fotografia, algo que você queira apresentar a Deus, segura aí na sua mão, eu quero orar agora em nome de Jesus Cristo. E prepare o teu coração, chegou o momento da oração. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, na Tua presença, meu Deus, nós estamos. Eu apresento a Ti, Pai, a vida de cada uma destas pessoas que oram agora comigo. Apresento a Ti, Pai, cada pedido de oração que foi colocado nos comentários e que eu apresento ao Senhor agora. E, meu Deus, que o Teu poder, Pai, venha agora entrar em ação em cada uma destas vidas. Meu Deus, que o Teu poder venha visitar cada pessoa agora. Meu Deus, quem sabe alguém que como Saul, Pai, tem feito aquilo que um dia ela já condenou, Pai. Tem se deixado levar por influências erradas, por situações, por circunstâncias, Pai. E ela sabe, ele sabe que aquilo o Senhor condena. O Senhor não deixou de condenar, mas ele ou ela sim deixou. Mas em nome de Jesus Cristo, nós nos achegamos agora à tua presença para pedir perdão ao Senhor. Meu Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa, Pai, os nossos erros, perdoa, Pai, quando nós estamos cometendo algo que um dia lá atrás nós já condenamos, mas que hoje para nós é como se fosse, como se deixasse de ser pecado. E às vezes a pessoa vai fazendo sem nenhum pudor, sem nenhum temor, mas Pai, em nome de Jesus Cristo, vem agora sobre essa vida, antes que o reino seja destruído, antes, ó Pai, que o pior aconteça em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos agora e eu peço perdoa essa pessoa que ora agora, que pede perdão, alguns, Pai, com lágrimas, ó Deus, nos olhos, a rolar pela face. Senhor, perdoa agora em nome de Jesus Cristo. E meu Deus, eu levanto a minha voz para repreender o espírito do engano, Pai, que tem enganado muitas vidas, a feitiçaria, Pai, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra essa ação do diabo, que caia por terra esse espírito do engano, que caia por terra agora essa cegueira espiritual, que caia por terra agora toda perturbação, toda ação do diabo, e eu digo, demônio, solta esta vida agora, em o nome de Jesus Cristo, vá embora desta pessoa, abandone esta vida por completa em nome de Jesus. Demônio que foi pago, presenteado para destruir com essa pessoa, para deixar essa pessoa louca, para destruir com esse casamento, mas eu desfaço agora essa obra das trevas, eu quebro agora esse poder de Satanás em nome de Jesus Cristo que tem agido nessa vida, e eu declaro liberdade, libertação em o nome de Jesus Cristo. Receba a sua libertação, receba agora o seu milagre. Eu digo a você, doença, enfermidade, mal, pega tudo que é seu agora, toda enfermidade, todo mal, e em o nome de Jesus Cristo eu dou a ordem que saia desta vida agora, em nome de Jesus, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. E Pai, eu abençoo cada uma destas vidas em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, que o Senhor visite cada vida com um milagre, com a tua bênção, Pai, com a resposta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluias, glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor nosso Deus
em nome de Jesus Cristo. Olha, respire fundo aí o ar da liberdade, tome posse da sua cura, tome posse da sua bênção, tome posse do seu milagre. E receber uma bênção, eu ficaria muito feliz em receber aí, né, o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Coloque nos comentários ou envie para nós através do WhatsApp do 419-8817-0089 em nome de Jesus Cristo. Queremos estar aí em contato com você e ouvir o milagre, testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Muito eu vou me alegrar com isso em nome do Senhor Jesus. E eu convido você a sempre estar acompanhando aí a nossa programação, os nossos cultos online, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia, nós temos um encontro marcado em nome de Jesus Cristo. E aos domingos, 9 horas da manhã, diretamente da nossa igreja, o nosso culto online, você é nosso convidado. Lembrando que domingo agora, pessoal, é Santa Ceia do Senhor e vai ser uma bênção muito grande, Santa Ceia do mês de julho, em nome de Jesus Cristo. Deus tem bênçãos para realizar na sua vida, nesse segundo semestre aí do ano, em nome de Jesus Cristo, e que você possa acompanhar aí a nossa programação. Neste sábado nós estaremos em plantão na igreja, das 9 até as 4 horas da tarde, entregando ali o kit da Santa Ceia, o cálice, né, o suco com a uva, também o pão em nome de Jesus. Aí você pode ir até a igreja, no modelo drive-thru, você não precisa sequer sair do carro para sua segurança, e você vai receber ali então o kit, né, o suco da uva, o pão, e aí você fala, olha, lá em casa são 3 pessoas, são 5, e assim por diante, e eles vão entregar para você então. Aí você retorna para sua casa, domingo, 9 horas da manhã, você se conecta com a gente através do Facebook e IGD Pinheirinho, ou através do YouTube. Nosso canal do YouTube é PR Luciano Borges, e você acompanha o nosso culto ao vivo e participa ali nessa ocasião. Eu estarei ministrando a Santa Ceia, você vai participar junto com a gente. Pastor, eu moro em outra cidade, eu estou falando aqui de Curitiba, né? Nossa igreja fica em Curitiba, no bairro do Pinheirinho, na rua Mário Gomes César, 187, bem em frente ao cartório do Pinheirinho. Mas se você é de outra cidade, outro estado, quem sabe até de outro país, quer participar com a gente, compre então suco da uva integral, o pão em nome de Jesus Cristo, e na hora ali da nossa transmissão, então domingo, 9 horas da manhã, nós estaremos ministrando e você participa com a gente em nome de Jesus. E lembrando também que todos os dias à meia-noite, em nome de Jesus, nós temos o clamor, a oração da meia-noite, tá uma bênção. Todos os dias, meia-noite, clamor da meia-noite. Deixa eu convidar você a ajudar, a contribuir com a obra de Deus, né? Os nossos cultos, por enquanto, estão suspensos, apenas os nossos cultos online nós estamos realizando, mas a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus tem os seus compromissos em nome de Jesus Cristo e acima até dos compromissos, né? A sua fidelidade a Deus em nome de Jesus Cristo. Eu peço que você ajude com o seu dízimo, com a sua oferta. Você que pode fazer uma contribuição para a obra de Deus, ajude a obra. Nós precisamos aí da sua ajuda. Você que tem um dízimo, quem sabe está até atrasado, então faça um depósito. Vou deixar aí as contas bancárias da igreja no Banco Bradesco, agência 3378, na conta corrente 51238, dígito 9. Aí embaixo aparece para você também o CNPJ da igreja, 30.902.803/1000 ao contrário, -00. Se for fazer uma transferência de um outro banco para o Banco Bradesco, você vai precisar do CNPJ, anota aí também. Ou do Banco Itaú, que é na agência 0406, na conta corrente 42.717, dígito 9. Ambas as contas estão no nome da Igreja Internacional da Graça de Deus. Assim que você fizer a sua transferência, a sua oferta, até o seu patrocínio também, nos encaminhe então o recibo através do WhatsApp 419-8817-0089. Nos encaminhe então o recibo, nós vamos estar orando por você, abençoando a sua vida, e é importantíssimo a gente para também ter o nosso controle. Pastor, eu fiz um depósito bancário, tira foto lá então, manda via WhatsApp e a gente vai estar orando então por você, tá bom?
Pode fazer uma ajuda para a obra de Deus? Faça, contribua em nome de Jesus. Você pode com 30, pode com 50, pode com 100, pode até, quem sabe, com uma oferta muito maior que essa. Faça, nós estamos contando aí com a sua contribuição, estaremos orando em favor da sua vida em nome do Senhor Jesus. Bom, eu desejo a todos uma tarde muito abençoada. Neste domingo, 9 horas da manhã, esteja com a gente e hoje ainda a oração da meia-noite em nome de Jesus. Eu desejo, como eu disse, a todos uma ótima tarde, um forte abraço, tchau!